O autoconhecimento trava e cansa. Por quê? Você entrou no mundo do autodesenvolvimento e chegou à conclusão que quer desistir? É justamente aí que você precisa seguir em frente. Quando nos deparamos com aquela sensação de que parece que nada está indo para frente e que entramos novamente no círculo vicioso da vida, temos vontade de desistir. Da mesma forma, quando alguém fala coisas sobre nós que não queremos ouvir, transferimos a responsabilidade para esse alguém e, se não estivermos bem centrados, podemos perder uma grande oportunidade de subir mais um degrau no processo de nossa evolução pessoal. Vem comigo e vamos entender isso. E hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Peço sempre para que você fique comigo até o final do vídeo para compreender toda a linha de raciocínio. E se você gostar, já pode aproveitar para curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais, grupos de família, aonde você quiser. Eu vou deixar, eu sempre esqueço, eu vou deixar alguns vídeos no card, eu tô até me policiando com esses cards, mas é complicado. Vou deixar alguns vídeos nos cards aqui para vocês, e amanhã, dia 31, às 19h30, nós teremos a segunda aula sobre as faculdades mentais. E antes da gente entrar no tema, eu quero fazer um parênteses, pessoal, porque a minha amiga Dominique Góes, que trabalha com várias terapias holísticas, inclusive aromoterapia, mas também é música, né? Ela trabalha com música, ela toca, ela canta, ela compõe. Ela, no ano passado, fez uma música em cima de uma poesia que eu escrevi, eu até divulguei aqui no canal para vocês, mas esse ano ela pegou essa mesma música e gravou em estúdio e fez uma composição de paisagens, de fotos maravilhosas no YouTube, e eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês irem lá e assistirem. Tá? A música ficou linda, a letra, né, foi eu que fiz, mas tudo bem, é muito bonita e tudo que ela apresenta lá tá muito lindo e eu sou muito grata, Domi. E também quero aproveitar para deixar um beijo pro Léo Fraga, que é mais um amigo meu, que também é músico, né, e também está com algumas poesias que eu escrevi. E quando ele fizer a música, tudo, eu também vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E só lembrando que em todos os canais, né, nós temos várias abas, né? Tem a aba inicial, você tem vídeos, playlists, lives, e tem a aba canais, comunidades, tem várias abas. Lá na aba canais, eu deixo a indicação de vários canais para vocês, e os dois estão lá, tá bom? Bom, pessoal, o conteúdo de hoje foi uma inspiração que eu tive por conta de uma coisa muito bonita que aconteceu quinta e sexta passada. Agora, recente, né? E eu resolvi trazer essa experiência para vocês. Inclusive, vai ser tema do vídeo de hoje e também de quinta, porque na quinta eu falo para vocês como aplicar as leis do universo na nossa vida, né? Então, como tem tudo a ver com isso, então eu vou contar o que aconteceu na quinta, mas hoje nós vamos fazer aqui nós vamos pensar um pouco sobre o tema autoconhecimento. Quando uma pessoa, por vários motivos isso pode acontecer, tá? Mas quando uma pessoa decide entrar no processo do autoconhecimento, em primeiro lugar, não tem mais volta, né? Você entra nesse mundo e você começa a conhecer tanta coisa, aprender tanta coisa, e aí você se empolga, obviamente, e você começa a ver um monte de coisa que você não enxergava em você e nos outros, e na maneira de você se relacionar com a vida, com tudo. Então você faz uma reta muito ascendente no início desse processo. Quando eu falo no início, eu não estou falando na primeira semana, no primeiro mês, o início, vamos, sei lá, 1 ano, 2 anos, vai depender muito de cada pessoa, mas não importa, é assim que vai a linha, tá? Se a gente tivesse um gráfico aqui, né, a linha vai assim. Acontece, então, toda aquela empolgação, é uma euforia danada, porque você começa a ver que realmente é um mundo muito lindo para se entrar, e aí você vai, nossa, você cai de cabeça, né? Mergulha lá de cabeça no negócio. Só que quando você começa a compreender melhor, quando passa
euforia, digamos, né? Que você começa a trabalhar em você assuntos mais profundos, quando você vai vendo que o bicho tá pegando, né? Que as coisas não estão assim tão agradáveis, né? O que acontece? Você começa a entrar numa fase de ou diminuir a inclinação dessa reta, o que é normal, pois quando sempre nós começamos alguma coisa, a gente começa com gás total, depois você vai entrar na faixa, digamos, da normalidade da coisa, né? Então existem pessoas, né, que vai assim, e depois a linha, ela dá uma descida, mas continua sempre subindo, mas existem algumas pessoas que param, a linha vem assim e depois ela para, é o que nós chamamos de platô, inclusive isso existe também com relação a algum regime alimentar que você faça aí para emagrecimento, por exemplo, né? Justamente essa fase de platô é a fase aonde o seu organismo, né, no caso do emagrecimento, seu cérebro, suas células, e no caso do autoconhecimento, a sua mente, está se readequando a uma nova forma de viver. Né? O organismo precisa se adequar, assim como a nossa mente também. Significa que você absorveu muitas informações e você está processando aquilo. Só que muitas vezes, quando você está nessa fase de platô, junta essa nova forma de você se colocar junto com questões mais complicadas de você resolver dentro de você. Você dá uma empacada. Por quê? Porque você começa a entrar em momentos onde tem coisas que você sabe que você precisa enxergar, que você precisa entrar em contato com a verdade, mas você não quer, tá? Então você entra numa fase de acomodação. E o que acontece? É justamente a fase da barreira do medo, né? Você entra naquele momento que você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Né? O que eu faço com tudo isso? Como que eu vou conseguir? Você entra num momento ali que dá um tilt na cabeça, certo? E é como se você estivesse numa escada, subindo uma escada de evolução pessoal, que nós vamos subir até a hora de partir dessa para uma melhor, né? Mas de repente você encontra um degrau mais alto, né? Tanto da acomodação da sua mente numa nova fase, quanto de desafios maiores que você precisa enfrentar com você mesmo. E aí, o que acontece? Quando nós começamos conhecendo muita coisa, a gente começa a pesquisar, ler, ver vídeo, aprender e tal, nós mantemos tudo aqui na nossa mente consciente. E com o tempo, né, você vai conseguindo, então, reprogramar algumas coisas na sua mente subconsciente, que é a maior, a mais profunda, 95%, justamente aonde estão as nossas crenças e os nossos paradigmas. Só que entre a mente consciente, que é 5% de nós, que é onde mora o nosso pensamento, tudo a ver com as nossas faculdades mentais, enfim, entre essa mente e a mente subconsciente existe uma mente analítica. É como se fosse uma linha reta separando uma da outra, só para a gente ter um visual, né? É um círculo com um risquinho lá de 5%, os outros 95%, e esse risquinho é a nossa mente analítica. Ela filtra o que ela vai deixar ou não entrar no subconsciente. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou procurar, eu vou deixar ele aqui no card para vocês, tá? Então, o que acontece? Para algumas pessoas, essa mente analítica, ela é mais fininha. Há uma permeabilidade maior entre você conseguir adquirir novos conhecimentos e conseguir internalizar isso em você, mudando as suas crenças e partindo em novas ações, né? Mudando a maneira como você se vê e como você se coloca no mundo. E existem pessoas que têm essa mente analítica um pouco mais grossa. Eu diria que eu sou uma delas, né? E existem pessoas que têm ela assim enorme, que não mudam de jeito nenhum, que não querem nem saber e muito provavelmente nem estão em busca desse caminho do autoconhecimento, porque essa mente analítica nem permite que essas informações desçam um pouquinho lá para a mente subconsciente, né? Só que o que acontece? Quando você chega nesse momento da sua barreira do terror, porque você tem medo de enfrentar aquela situação, quando você percebe que a sua mente analítica está sendo muito resistente, justamente para te proteger, porque está com medo, né? É um círculo vicioso, esse vucu-vucu aí, né? E quando você percebe que parece que você deu aquela estagnada, é justo o momento aonde você precisa mais ter determinação, ter coragem para continuar esse caminho, entende? Porque se você desistir, você não vai dar marcha ré, não existe
voltar no seu autoconhecimento. O que você conseguiu mudar até ali, você mudou. Mas se você para, você vai começar a se sentir desconfortável. Sabe aquele momento onde parece que, você tá literalmente com o saco cheio, você não aguenta mais ouvir falar disso, ou então você, sabe, é uma coisa assim, e é justamente aí que você precisa continuar. Você tem que ter disciplina, determinação e coragem para continuar, porque é justamente aí aonde você vai conseguir fazer uma quebra maior de crenças e paradigmas, reprogramando o seu subconsciente para você agir de forma diferente, obviamente para obter resultados diferentes em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né? E normalmente muitas pessoas, né, quando chegam nesse ponto, eles acabam indo buscar a ajuda de um terapeuta. Seja um terapeuta, não importa qual tipo de terapeuta, um terapeuta holístico ou um terapeuta formado em psicologia, em psiquiatria, não importa, você vai buscar a ajuda de alguém, tá? Só que é importante você ter em mente que você precisa buscar um terapeuta que realmente seja uma pessoa, sabe, legal, né? Porque não adianta nada você buscar um terapeuta que não vai saber lidar com essas coisas e você acaba ficando meses, anos em terapia e não consegue mudar absolutamente nada. Nós precisamos ter muito a consciência de que terapeuta não é seu amigo. Ele pode até se tornar seu amigo, mas o papel dele não é ficar ali ouvindo você se lamentar e entrar no seu imbróglio, do seu mimimi, e de você estar sempre reclamando das coisas, mas vivendo dentro da sua zona de conforto, porque você não quer entrar em contato com a verdade que é necessária você entrar, né? Então, quando chega nesse ponto que o terapeuta consegue trazer para você esta realidade, o que acontece? Você fica muito bravo, você simplesmente foge, some das consultas ou daquele tratamento que você está fazendo, você fica bravo com esse profissional, você se indigna, você fala, esse cara não sabe de nada, o que ele está pensando que ele é o dono da verdade. É assim que acontece. Por quê? Porque nós estamos usando a nossa programação mental original, certo? Para nos defendermos, continuarmos na nossa zona de conforto e não precisar promover mais mudanças em nossa vida, porque aquela barreira do terror que está ali, aquele pepino, é tão complicado que a sua mente analítica, começa a rebater tudo para sua mente consciente de novo e você acaba sentindo várias coisas, como um saco cheio, isso aí não serve para nada, não resolve, tá? Muitas vezes acontece de você conseguir conversas profundas assim, com amigos sinceros, amigos verdadeiros, aqueles amigos que você sabe que querem o seu bem mesmo e que não estão programados para ficar dando sempre as mesmas respostas ou falando aquilo que você quer ouvir, tá? Então, na quinta-feira eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, mostrando exatamente isso numa conversa entre eu e uma amiga minha, tá? Para eu poder trazer um exemplo prático do que aconteceu, tanto com ela quanto comigo, porque numa sessão de terapia, tanto o terapeuta está aprendendo, quanto o seu interagente, né, o seu cliente, também está aprendendo, todos estamos evoluindo, há um ganha-ganha, né? E nessa história que eu vou contar para vocês, tem esse ganha-ganha, né? E foi muito interessante, eu fiquei extremamente muito feliz. Agora eu vou deixar a pergunta: por acaso você já fez terapia alguma vez, seja ela qual for, e você já fugiu da terapia, ficou arrumando um monte de desculpa, sei lá, bloqueou o contato aí no seu celular, né, do terapeuta, ou simplesmente sumiu? Eu já fiz isso. Lá nos idos de 2002, se eu não me engano, eu fiz terapia com uma profissional excelente. Foram mais ou menos 4 anos de tratamento, mas desses 4 anos, vamos colocar aí que durante eu faltei, não seguido, né, mas eram períodos assim, né, quando eu via que o bicho ia pegar, mas era inconsciente, pessoal, nós não fazemos isso conscientemente, por isso que eu achei importante falar isso para vocês, porque se você estiver passando por uma situação assim, ou estiver naquele momento onde você está com o saco cheio de tudo, mesmo que você não tenha um terapeuta, que você está fazendo
processo com você mesmo, né? É o momento de você falar, opa, aí tem, e aí é a hora de você continuar de verdade. Quem nunca fugiu de um terapeuta ou fugiu de si mesmo, né? Se nós formos parar para pensar, nós fugimos de nós praticamente o tempo todo, principalmente as pessoas que ainda não acordaram, não despertaram para a importância da sua evolução pessoal para si e para também a evolução da humanidade, do planeta, como eu sempre falo aqui no canal. Tá bom? Então eu peço para que vocês estejam comigo amanhã na estreia às 19h30, inclusive as leis do universo, as faculdades mentais e o nosso pensamento são ingredientes básicos e chaves para que você consiga manter o seu processo de evolução pessoal sempre em frente. Leiam aqui a descrição do vídeo, eu tenho várias playlists indicadas, assim como eu também vou deixar a playlist aqui do lado sobre o Enneamind, que é maravilhoso, porque o Enneamind, como a gente conhece a nossa mente e tal, faz a gente entender a nossa personalidade, como nossa mente é programada. Inclusive, eu sou afiliada desse treinamento do professor Trombeta, vou deixar a descrição aqui no primeiro comentário fixado para vocês, tá? Vocês clicam lá para adquirir, é maravilhoso. Tem também meu e-mail de contato, caso você queira agendar uma consulta de aconselhamento comigo, mas não é para ficar batendo papo, não, é para ouvir aquilo que é necessário, claro, dentro, né, gente, aqui eu não tô falando para ninguém sair falando um monte de besteira para os outros, não, você tem que saber falar, você tem que saber, né, só que existem momentos quando você percebe que o seu cliente tá repetindo muita coisa, não tá querendo enxergar a verdade, que às vezes você precisa dar uma enfiadinha de pé na jaca, né, para que é o chute quântico, né, você dá um chute na pessoa, a pessoa fica meio assim, mas depois ela fala, putz, é mesmo, aí ela continua, entendeu? E a nossa mensagem de hoje eu vou ver se eu sei ler o nome dele, Alphonse Marie-Louis de Prat de Lamartine. Eu não sei falar francês, mas ele é conhecido como Lamartine, foi um escritor, poeta e diplomata francês, nascido em 1790, e ele que disse, acho que pela primeira vez, porque isso depois virou tudo, né? Justo quando a lagarta achava que o mundo tinha acabado, ela virou borboleta. Eu sou Sofia Golfeto, convido você a ficar mais um pouquinho comigo aqui no canal. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!